o Operário, aproveitar e falar um pouquinho do Operário agora, depois eu volto aqui na tabela, mas o Operário teve um jogo nesse meio de semana contra o Amazonas, e que ocupa hoje aí a 10ª colocação, o Amazonas, né, com essa vitória sobre o Operário por 2-1. Está fazendo uma campanha espetacular aqui, eu quero deixar bem claro que eu não é nada contra o Amazonas, meus parabéns aí para o campeonato que o Amazonas está fazendo, o Amazonas que veio da Série C, né, e salvo engano ele veio da D para C, veio para B agora e está fazendo Isso uma mesmo. campanha, né, de gente grande, né, com um investimento modesto, mas muita organização, né. Mas o Amazonas, que não tem nada com isso, né, ele recebeu uma baita de uma ajuda da arbitragem, né, foi uma arbitragem desastrosa, uma arbitragem que a pouca e olha que a arbitragem brasileira ela é ruim naturalmente, né, é muito difícil ver bons jogos aí em que a arbitragem faz boas partidas, que tu possa chegar no final e dar os parabéns para o conjunto de árbitros, né. Mas essa particularmente foi um desastre do início ao fim da partida, né, tu já começa, primeiro lance do jogo, o jogador do Amazonas lá, o Sassá, malandramente, né, e faz parte do folclore do futebol esse tipo de jogada, né, ele sente a mãozinha ali do Jaci na cintura e se joga, né, e é um lance que o juiz estava em cima e na hora ele aponta, né, para de migué. Aí a bola sai e o VAR pega e chama, cara. O VAR vai lá e chama o juiz fica constrangido de negar a indicação do VAR e marca um pênalti que é uma vergonha, né, é literalmente uma vergonha. É o típico lance em que se tu conhecer a regra, cara, que a regra fala claramente que tem que ter tem que o movimento, né, ele tem que ter força suficiente, agora fugiu a palavra, mas ele tem que ter força suficiente para derrubar o jogador, né. E não tem, ele mal sente o toquezinho na mão ali, se joga. Sim, o time do Flamengo conseguiu, se manter equilibrado no jogo, conseguiu criar suas oportunidades, chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o Vinícius Mingotti, e no segundo tempo, até pelo calor, estava um calor demais da conta, eu não lembro de ter visto, eu não sei se vocês já viram, mas eu não lembro de ter visto uma partida de futebol ter parada técnica em jogo à noite, cara. Mas esse era o nível de calor que estava a partida lá. Tivemos parada técnica no jogo à noite, né. Então no segundo tempo a temperatura do jogo baixou, os jogadores, né, estava uma rotação tudo caminhava ali para ter um 0-0, aliás, um empate, e aí o juizão mais uma vez resolve a partida, né. Ele expulsando o jogador Maxwell pelo segundo cartão amarelo, Maxwell sequer poderia dar a falta, né. O jogador do Amazonas, ele no movimento de proteção da bola, ele joga o quadril para trás, sente o toque do jogador do Operário e se joga. Inclusive o Maxwell sai de campo fazendo sinal aqui, mostrando a canela dele, tomou um coice do jogador do Amazonas naquele movimento de proteção. Só que o juizão, ele tinha acabado de dar um cartão amarelo para um jogador do Amazonas num lance que não era lance de amarelo, e todo mundo buzinando ele ali, pressionando ele e tal, acho que ele quis dar compensada, né, dei um cartão para lá, vou dar um para cá. E nitidamente na imagem dá pra ver ele não se deu conta que o Maxwell já tinha amarelo. Tanto que o Maxwell tá chorando no gramado, sentado, chorando, sabendo que ia ser expulso, e o boca aberta do juiz andando em volta ali, né, ciscando em volta do cara. Quando ele levantou, ele dá o amarelo, guarda o cartão amarelo, e aí os jogadores do Amazonas foram pra cima deles: "Ô filho, ô, e o vermelho? Você vai dar quantos amarelos pra esse aí até expulsar?". Aí o boca aberta puxa o cartão amarelo, procura lá na listinha dos jogadores, aí ele percebe que tinha já dado o amarelo para o Maxwell, e depois da bobagem feita ele não pôde não expulsar, né. Um lance, assim, totalmente tu conta a história com os Trapalhões, a música de fundo dos Trapalhões, né, porque a arbitragem brasileira tá nesse nível de fiasqueira, e a partir desse jogador a mais, o Amazonas tem possibilidade de vencer, o técnico mexe e vai pra cima. Entrou o Dentinho, não sei se vocês vão lembrar, o Dentinho do Corinthians, né, estava nunca mais tive falar dele. Entrou e bota fogo no jogo, né, pressiona, consegue marcar o gol, e infelizmente aí para o Operário, mais um erro de arbitragem, mais um conjunto de erros de arbitragem que acabou custando caro, né, e deixando aí o Operário fora da briga, botar aqui de volta a tabela.
O Operário ficou com 36 pontos, né, bastante, né, acho que não dá mais para o Operário sonhar aí com acesso. A luta volta a ser não, porque o Rafael Guanazzi ele tem dito desde o início da competição que a luta é pela permanência, né. E é isso, o Operário vai lutar aí pelos 45 pontos, vai lutar para permanecer aí na Série B para o ano que vem, e o que é uma pena, porque tem um bom time de futebol, poderia mais, né, infelizmente algumas decisões erradas e algumas atrapalhadas da arbitragem acabaram tirando do Operário essa possibilidade. Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece, né, no primeiro turno teve pelo menos 3 partidas que eu lembro, assim, e que o Operário foi bastante prejudicado pelo VAR. Mas enfim, é do jogo, né, faz Mas é parte do jogo, complicado, né? 36 pontos, vai enfrentar agora o Guarani, que é o lanterna, precisa vencer. Oi? Mas é complicado, né? Porque a gente achou que com o VAR ia melhorar um pouco, né? Não quer resolver, né? Mas nesse jogo do Operário ali, pelo absurdo, né, que foi feito, né? É bem isso, cara. E assim, ó, o VAR tirou o Maringá, lembrando, né, tirou o Maringá da decisão, né. Decisão da Série D que começou hoje, vitória do Anápolis por 2-1. Teve um pênalti bizarro no final do primeiro tempo, a favor do Maringá, um pênalti absurdo, o jogador da Anápolis faz alavanca com a perna, ele tenta acertar a bola, não acerta a bola, deixa a perna, faz a alavanca, derruba o jogador do Maringá. O juiz errou em não marcar ao vivo, pênalti de concurso. Foi para o VAR e brigou com a imagem, né. Foi para o VAR e brigou com a imagem, achou que aquela alavanca não era suficiente para derrubar o jogador do Maringá. E aí e aí no jogo do Amazonas e Operário, a gente vê uma mãozinha que encosta na cintura do cara ser o suficiente para derrubar. É uma total falta de critério aí, realmente o VAR no Brasil precisa de muito amadurecimento, né, falta maturidade para o VAR no Brasil. Enfim, 36 pontos, vai jogar aí contra o Guarani, o Z4 tem o Ituano com 28, Chapecoense que venceu hoje saiu do Z4, né, deixou o Ituano no Z4, o CRB com 26, Brusque 26, Guarani com 24, Guarani que deu uma boa recuperação aí no segundo turno especialmente, né, depois da troca mais uma troca de treinador, né, o Guarani deu uma recuperada, mas a vida do Guarani é muito difícil, cara, eu acho muito improvável o Guarani consiga escapar. Nós estamos aí já estamos aí na 28ª rodada, tem 6 vitórias, né. É muito difícil. Beleza?